Queria cumprimentar os nossos assinantes, cumprimentar o nosso convidado, Laurentino Gomes, meu colega, ex-jornalista, agora escritor. Eu sempre digo que os jornalistas gostariam de ser ou escritores ou políticos. Um dia você conseguiu, com grande talento, fazer os teus livros, Laurentino. Primeiro, os três volumes, 1808, 1822 e 1889, que cobriram uma parte da história brasileira, e agora esse maravilhoso trabalho sobre a escravidão, né? Temos o primeiro volume, né? O segundo volume e o terceiro volume que está sendo lançado agora, da independência do Brasil até a Lei Áurea. O que mais te impactou escrevendo sobre a escravidão? Em primeiro lugar, é a importância do assunto, né? A escravidão não é um tema secundário na história do Brasil, um mero detalhe. Ele é central. Assim, é impossível entender o Brasil de hoje, toda a jornada que nós percorremos até agora, o que nós somos hoje, o que nós seremos no futuro, sem estudar a escravidão. Acho que é o fato mais determinante da história e da construção da identidade nacional brasileira. E também as dimensões, né, os números. O Brasil foi o maior território escravista da América, sozinho importou 5 milhões de homens e mulheres escravizados da África, isso dá cerca de 40% do total de 12 milhões e meio que veio para o continente americano. E é uma tragédia humanitária. Existe um historiador americano, Joseph Miller, que calcula que de cada 2 africanos capturados como cativo no interior do continente africano, só um sobrevivia o segundo ano de trabalho no Brasil. Fora os que morriam na viagem. Então, se vieram 5 milhões, ou pelo menos 4 milhões morreram nessa travessia do interior do continente africano até o segundo ano de trabalho do Brasil. É um número inacreditável. Inacreditável. E na travessia do Oceano Atlântico, morreram cerca de 1.800.000 pessoas. E isso dava 14 cadáveres, em média, atirados da murada do navio durante 350 anos, todos os dias. Ao ponto de haver relatos, na época, de cardumes de tubarão que acompanhavam o navio negreiro, ficavam aglutinados à espera desses corpos que seriam... Então, isso me surpreendeu muito. Eu estava conversando com a Lilian Ribeiro, que é a nossa colega aqui da Globo News, ela estava me dizendo, pois é, no segundo volume, acho que no primeiro ou no segundo, quando ele começa a descrever a depressão, o banzo daquelas pessoas dentro dos barcos, ela teve que parar para respirar, né? Fora isso, né? Fora aquela tristeza das pessoas que vinham, né? O banzo era definido como uma doença da alma, uma tristeza profunda que atacava os africanos no navio negreiro, porque eles tinham perdido literalmente tudo. Tinham sido arrancados de suas famílias, das regiões em que nasceram, tinham sido batizados e recebiam até 5 marcas de ferro em brasa na pele, com o nome do primeiro comprador, do segundo, o nome do capitão do navio. Quem era batizado recebia uma cruzinha de metal. Isso valorizava na hora da compra e da venda. O escravo batizado tinha mais valor do que entre aspas, o pagão, tanto quanto aquele que tinha algum rudimento da língua portuguesa. Esse banzo era tão frequente que, em geral, os navios negreiros viajavam com redes estendidas ao redor do convés, para impedir o suicídio. Porque é sempre bom lembrar que cada pessoa escravizada era um ativo econômico. O objetivo do traficante não era matar, né? Embora a mortalidade fosse grande. Quanto mais sobrevivesse, mais ele lucrava ao chegar no Rio de Janeiro, Salvador, Recife, e vender essas pessoas. Então, existiam técnicas, por exemplo, para impedir o suicídio, como também existia uma técnica de obrigar a pessoa a comer. Forçavam a pessoa a comer, porque também existia uma forma de suicídio que era pelo jejum, uma greve de fome. Isso é assustador, né? Você observar. E você acha que o nosso país tem essa dimensão dessa tragédia? Não, infelizmente não. Eu acho que existe um apagamento da memória da escravidão. Você fala em genocídio, né, da memória. Eu resisti muito a essa ideia de genocídio,
Porque, para mim, genocídio era o holocausto dos judeus no regime nazista. Ou seja, acabar com o povo. Deliberadamente, né? Acabar com o povo, com uma etnia. E eu sempre pensava assim, bem, o objetivo do senhor escravocrata e do traficante não era matar o escravo, porque ele era um ativo econômico. Quanto mais sobrevivesse, melhor. Mas eu percebo que, primeiro, houve sim, o resultado foi de genocídio. Embora a intenção deliberada não fosse, morreram milhões de pessoas na travessia. Sim. Morreram. Hoje, no Brasil, ainda existe a recusa de dar oportunidades para que essa população se reproduza, prospere, realize seus sonhos. É uma forma de genocídio. E existe um genocídio da memória, que é apagar os traços da escravidão. Então, o Brasil construiu alguns mitos muito poderosos, né? Por exemplo, de que a escravidão no Brasil foi boa, foi boazinha, benévola, patriarcal. Você lê Casa Grande e Senzala, do Gilberto Freire, dá até saudade da escravidão, aquela coisa idílica, uma convivência harmoniosa entre Casa Grande e Senzala. Eu acho que isso é uma forma de apagamento da memória, como é também essa ideia falsa de que o Brasil se tornou uma grande democracia racial, que nós nos misturamos rapidamente pela miscigenação e que hoje nós não teríamos um problema racial. É um auto-engano, não é verdade. Eu acho que isso é uma forma de, vamos dizer assim, um genocídio simbólico. Né? Nós somos um país racista ainda, né? Totalmente. Isso está nas redes sociais todos os dias. Os casos provocam escândalo. Eu acho que sempre existiram, só que como o Brasil viveu muitos regimes autoritários, ditatoriais, de censura, esse racismo não aflorava com a intensidade que ele vem hoje à tona num regime de democracia. Mas ele sempre esteve aí. Mas eu diria, Roberto, que a principal forma de racismo no Brasil não é a injúria racial, essa que gera repercussão nas redes sociais. É um racismo silencioso, de quem aceita a desigualdade social, que é resultado direto da escravidão. Não entende as cotas, por exemplo? Não entende as cotas, ou vota em político racista. Se um candidato à presidência da República usou linguagem racista na campanha, você não pode votar nele. Você tá sendo cúmplice do racismo. Então, por isso que eu acho que a principal forma de racismo no Brasil é silenciosa e submersa, cúmplice. Né? Exatamente. Eu acho que o Joaquim Nabuco dizia que mais de 100 anos depois da escravidão, o Brasil vai sentir ainda essa questão. Né? E nós estamos discutindo isso ainda. Né? Ele estava certo. O Joaquim Nabuco tem duas ideias fascinantes. Né? Ele primeiro dizia que a escravidão distorceu, corrompeu a maneira como a sociedade brasileira poderia ter se organizado. Distorceu tudo. O relacionamento entre um grupo social e outro, entre uma pessoa, a ideia de que uma pessoa era superior à outra, a ideia de que você poderia explorar a outra pessoa em todos os seus aspectos, no trabalho, na sexualidade, na reprodução. Mas ele dizia também que isso comprometeu o futuro da sociedade brasileira. Por isso que ele insistia que não bastava acabar com a escravidão, não bastava parar de comprar e vender gente como mercadoria. Era preciso enfrentar o legado da escravidão. Ele tem um famoso discurso na votação da Lei Áurea que ele diz o seguinte: eu lamento que o túmulo da escravidão não seja grande o suficiente para acomodar o legado da escravidão. E isso realmente, essa profecia do Joaquim Nabuco se cumpriu, porque o Brasil não enfrentou o legado da escravidão, ele apenas se livrou de uma mancha que corrompia, que comprometia a nossa imagem perante o mundo desenvolvido no século XIX, mas abandonou os ex-escravos à própria sorte. Essa segunda abolição nunca aconteceu. Reverenciar a Princesa Isabel, reverenciar o Zumbi do Palmares, qual a importância desses dois? Eu acho que eles não se excluem. O Zumbi dos Palmares é importante e tem uma visão, ele tem um papel simbólico muito importante, que é a resistência negra, o enfrentamento, a luta, né? a luta pela sobrevivência, né? E a Princesa Isabel, realmente, ela enfrentou uma pedreira no final do século XIX, fez a abolição e o trono brasileiro pagou um preço, que foi a República que veio no ano seguinte. Havia um pacto entre a monarquia cai ali, né? Exatamente. Havia um pacto entre a monarquia brasileira
e essa aristocracia rural escravista desde a época da independência. Por isso que Dom Pedro não conseguiu fazer, né? Uma apoiava a outra e ninguém mexia nos interesses. Então, os fazendeiros participavam da política nos dois grandes partidos, liberal e conservador, apoiavam o trono e recebiam em troca títulos de nobreza, os barões, viscondes, os fidalgos e benefícios nos negócios públicos. Quando o trono, aí representado pela princesa Isabel, que era abolicionista, decide se incorporar à campanha e fazer a Lei Áurea, o edifício desabou. É como se a monarquia fosse um gigante com pés de barro, né? O pé de barro era a escravidão. Aí no ano seguinte vem a República. E o grande personagem também era o José Bonifácio, né? O José Bonifácio é um personagem fascinante porque ele tinha um projeto de Brasil que, se executado na época da independência, teria nos elevado hoje a um patamar de desenvolvimento econômico, social e humano muito superior. Mas ele não conseguiu. Então, José Bonifácio ia apresentar à Assembleia Constituinte de 22, 23 um projeto que acabava com o tráfico negreiro, como primeiro passo para a abolição da escravidão, e previa incentivo à indústria, ao comércio, educação para todos, ou seja, muito à frente formação, tempo, né? Inclusive a transferência da capital do Rio de Janeiro para o Planalto Central, isso já estava no projeto do José Bonifácio. E não aconteceu, porque é uma reação basicamente da elite escravista brasileira, que viu ali os seus interesses ameaçados. Eu diria que essa é a principal razão pela qual o Dom Pedro I dissolve a Constituinte e outorga uma Constituição sozinha em 1824 e manda o José Bonifácio para o exílio. Mas, ou seja, eu diria assim, se o Brasil não deu certo, não foi por falta de projetos, não foi por falta de ideias, mas as circunstâncias não permitiram. E o Brasil se mantém refém da escravidão, é o último a acabar com o tráfico negreiro, o último a acabar com a abolição. Por que o Brasil foi o último, hein? Porque o Brasil dependia da escravidão. O Brasil, mais do que qualquer outra, assim, com exceção do Caribe e do sul dos Estados Unidos, o Brasil era dominado pela chamada grande lavoura, né? Os ingleses chamam de plantation. Então aí está o açúcar, o café, o tabaco, o algodão e pelo meio também o ouro e diamante. Tudo isso foi sustentado por mão de obra escrava. O Brasil dependia, ele estava viciado em escravidão. A escravidão primeiro foi indígena e depois foi negra e africana. Toda a riqueza brasileira, todo o status social, toda a divisão de poder, de privilégios na sociedade brasileira, distribuição de terras, de minas de ouro e diamante, estava baseada em escravidão. Para você conseguir um barranco para explorar a mina de ouro e diamante em Minas Gerais no século XVIII, tinha que ter um grande plantel de escravos. Ou seja, que dívida social que nós temos, né? Exatamente, porque o Brasil foi construído por sangue e suor negro africano, mas essa população foi abandonada. Aliás, durante o século XIX se discutia muito o que fazer com o negro do Brasil. E havia propostas curiosíssimas de devolver todos para a África, o que obviamente era impossível. Se discutiu transformar o Uruguai numa Libéria, numa Serra Leoa e levar todos os negros para lá. Se discutiu criar colônias no interior remoto do Brasil, como se fossem guetos, campos de concentração, e obviamente isso não era possível porque a maioria da população era negra ou escravizada. Então o Brasil fingiu que se livrou do problema, mas na verdade ele mascarou. E hoje tem essa dívida, né? Agora, tudo isso que você está me contando e falando, você tinha consciência antes de escrever os teus livros? Ler sobre isso? Tudo? Não, eu acho que eu fui aprendendo ao longo. Eu acho que, assim, se tem um ganho pessoal meu, mais do que ganhar prêmio e vender livro, é o aprendizado a respeito do Brasil. Quando eu fiz a primeira trilogia, com essas datas do século XIX, eu aprendi muito do Brasil do ponto de vista burocrático, administrativo, institucional. Como é que o Estado brasileiro se organizou ao se separar de Portugal? Mas é como se eu estivesse olhando o edifício. Agora, com a escravidão, eu olhei quem mora no edifício, quem é que está lá dentro, né? A divisão, quem tem um bom lugar para dormir, o outro não, o outro está no quartinho de empregado. Então, eu aprendi muito sobre o Brasil, mas foi um aprendizado ao longo do caminho. É por isso que eu me propus, desde o primeiro volume, a escrever com um olhar atento. Você tem que prestar atenção no outro. Aliás, essa é a melhor maneira de superar o preconceito, o racismo, né? Prestar atenção ao que o outro está dizendo. Então,
ao ler Casagrande Senzala, você tem uma visão da escravidão. Se você lê Clóvis Moura e Abdias do Nascimento, a visão é oposta. E é preciso ter esse olhar atento, né? Que histórias que mais te impactaram? Tem uma história de uma rainha negra, queria que você contasse. Sim, a escravidão é uma história de muita dor, muito sofrimento, mas tem personagens fascinantes, né? Você tem no segundo volume a Chica da Silva, por exemplo, mas nesse terceiro... Que se torna escravocrata. A Chica da Silva nasceu escrava, na adolescência foi comprada para fins de exploração sexual, isso era muito comum no Brasil, senhores brancos comprarem uma adolescente para usá-la sexualmente. Só que houve um romance, ela com o contratador de diamantes, João Fernandes de Oliveira. E quando ele morreu, ela era uma grande senhora de escravos também. Ela tinha um numeroso plantel de escravos em Diamantina, né? Então, para mostrar essa complexidade das relações, né? E do ser humano também. A rainha Gotimê, para mim, é um personagem fascinante, porque nos navios negreiros viajavam pessoas muito simples, mas viajavam também nobres. E essa é uma rainha que veio escravizada para o Brasil. No final do século XVIII, o reino do Daomé, onde hoje é a República do Benin, mergulhou numa guerra civil, numa disputa pelo trono. A rainha Gotimê, que era a rainha-mãe, esposa do rei que tinha falecido, apoiou um príncipe. E quem ganhou foi o outro. Esse outro, o Adandozan, que era, na verdade era enteado dela, porque era filho de uma outra esposa do rei, a aprisionou como escrava e mandou para o Brasil. Ela desembarcou em Salvador, foi para São Luís do Maranhão, onde teria fundado a Casa das Minas, que é um terreiro importantíssimo de candomblé. Lá no Maranhão isso se chama Tambor Mina. O curioso é que depois de alguns anos, o príncipe perdedor deu um golpe de Estado e derrubou o Adandozan e assumiu o trono com o nome de Rei Guezo. E a primeira decisão dele foi mandar 2 missões ao Brasil em busca da rainha, da mãe, que era escravizada. E aí é um mistério. Algumas versões dizem que ele teria conseguido levar de volta a rainha Gotimê para o Daomé. Outras que não, que ela desapareceu. Era um mistério na história da escravidão brasileira. Mas é um personagem realmente fascinante, né? Muitos negros também eram escravistas, né? Não só na venda, como às vezes aqui também no Brasil. Eu acho que assim, é um erro achar que você tem vilões e heróis absolutos nessa história, né? A escravidão era um processo complexo, era o maior negócio do mundo, envolvia fornecedores, comissários, compradores, capitães de navio, tripulantes, banqueiros, armadores, fornecedores de crédito. Era um negócio gigantesco. Eu diria assim, é como seria hoje a indústria do automóvel, do computador nesse início do século XXI. E havia participação, havia participação de reis, de chefes militares negros na África no processo de escravização. Primeiro é importante lembrar que a escravidão existiu sempre em qualquer sociedade humana. Na China, na Índia, na Grécia, em Roma. Toda a história. Nos territórios muçulmanos. E também na África. Então, eram elites locais militarizadas que apoiavam, faziam negócios com os traficantes europeus, recebiam dinheiro, mercadorias, armas, munições, capturavam. A principal forma de escravização era a guerra. Os estados vizinhos entravam em guerra entre si, o que perdia era escravizado pelo outro. Então, houve sim uma ativa participação dos chefes militares africanos no tráfico negreiro. O que a gente tem que dizer é o seguinte, isso não serve de justificativa para o discurso político que eu ouço hoje no Brasil, que é o seguinte, eles se escravizavam, eu não tenho nada a ver com isso, problema deles. Os portugueses nem entravam na África, é o discurso que eu ouvi na campanha de 2018. Então, por que eu vou me preocupar com o legado da escravidão, em resolver essa dívida, em apoiar a política de cotas, de compensação, se a culpa é dos próprios negros que se escravizaram? Esse uso ideológico de um fato histórico é perverso, porque ele impede que o legado da escravidão seja enfrentado de forma adequada. Laurentino, um minutinho, já voltamos.
Você falou aí da campanha de 18, né? A gente vê, principalmente no interior do Brasil, né, esse discurso bolsonarista ainda é uma escravocrata aí dentro do seu discurso, né? Eu acho que tem um discurso escravista que, aliás, ecoa as ideias que eram discutidas no Brasil durante o século XIX, como existem práticas escravistas, né? Uma coisa muito curiosa, quando eu lancei o primeiro volume, naquela semana, um garoto negro tinha roubado uma barra de chocolate e tinha sido chicoteado por 2 seguranças num supermercado. Chicotear negros era uma especialidade do regime escravista brasileiro. No segundo volume, quando eu lancei, um homem negro foi morto por seguranças do supermercado em Porto Alegre. Agora, no lançamento do terceiro, um homem negro foi asfixiado no porta-mala de uma viatura policial no Sergipe. São práticas escravistas que continuam aí. Então, assim, eu diria assim, tem um Brasil do século XVIII que continua vivo e que aparece nas estatísticas, aparece nas campanhas eleitorais e está lá na esplanada dos ministérios. Qual foi o papel das Forças Armadas nessa área? Bem, num primeiro momento, as Forças Armadas eram auxiliares do braço do escravismo brasileiro. Então, havia capitães, sargentos do mato, cabo do mato, coronel do mato, que eram parte do aparato de segurança do Brasil no período colonial e no começo do século XIX, que se encarregava de combater quilombos, capturar escravos fugitivos. Então, eles eram uma linha auxiliar. No final do século XIX, isso começou a virar uma coisa constrangedora. O exército do Benjamin Constant começou a participar da campanha republicana, propondo um Brasil mais, digamos assim, civilizado. Né? Era eco das teorias do Auguste Comte, que dizia que o ser humano caminhava inexoravelmente rumo a um futuro mais iluminado, mais culto, mais educado. E aí o exército, pela primeira vez, começa a se rebelar contra essa ideia de ser um auxiliar do sistema escravista. Então tem um episódio famoso, nos anos que antecederam a Lei Áurea, em que o Marechal Deodoro pede formalmente à Princesa Isabel que os seus oficiais e soldados fossem dispensados da tarefa de capturar fugitivos. 134 anos depois, né? Agora nós vamos comemorar 200 anos da independência, né? Por que nós estamos assim ainda, né? Eu acho que o Brasil vai acumulando passivos históricos, né? Na época da abolição, os nossos 4 grandes abolicionistas, Joaquim Nabuco, Zé do Patrocínio, Luiz Gama e André Rebouças, também tinha um projeto, negros, né? 3 negros e um branco, tinha um projeto de Brasil que era muito importante de ser executado na época. Era preciso combater o latifúndio, era preciso educar as pessoas, dar oportunidades para que elas se realizassem como seres humanos, na plenitude das suas vocações e talentos. Isso não aconteceu. Então o Brasil vai pagando um preço. Porque hoje, especialmente, a riqueza das nações não está mais nos seus recursos naturais, está no capital humano. É o conhecimento, é a tecnologia, a ciência que está dentro da cabeça das pessoas que produz inovações, as grandes inovações que nós estamos vendo por aí. Apple, SpaceX, Tesla, Amazon, estou citando algumas, Google. É isso, a riqueza das nações. Como é que você vai inovar neste cenário se a imensa maioria da população é pobre, analfabeta e excluída? Não tem oportunidade. Aliás, o Cristóvão Buarque fala da escola da Senzala e a escola da Casa Grande, né? É um pouco isso também no Brasil. Isso. Né? Essa escola da Senzala e da Casa Grande, eu acho que é o principal argumento contra uma falácia que eu tenho ouvido, que é a meritocracia. Então, as pessoas, às vezes, quando querem combater a política de cotas, dizem, não, tem que prevalecer a meritocracia. Se você frequentou a escola da Senzala, como é que você vai ter condição de competir com a escola da Casa Grande? Ou seja, se no início, na infância e na juventude, você não teve acesso à boa educação, à boa moradia, à boa saúde, aos serviços básicos que o Estado brasileiro deveria franquear à sua população toda.
Não pode haver meritocracia nesse caso. Por isso que eu acho que tem uma dívida que precisa ser corrigida mediante políticas públicas. Sem dúvida. Até porque eu acho que não se trata de pagar contabilmente uma dívida do passado. É um investimento no futuro do Brasil. Ou o Brasil faz isso, Ou não tem futuro. promove essa segunda abolição, ou não tem futuro. Nós não vamos investir na nossa gente. O Brasil só vai ser um país rico, digno dos nossos sonhos, se investir nas suas pessoas, nas suas gentes. E a falta de uma abolição completa, de um projeto abolicionista que ficou travado, impede isso. Laurentino, muito obrigado. Felizmente, bom, imagina, era um assunto para dezenas de programas, né? Espero um dia você voltar aqui que a gente possa continuar. Volto sim, com o maior prazer. Muito obrigado e parabéns pelo teu trabalho. Eu que agradeço, obrigado.